Agora, se você for ver, grandes homens de Deus, aconteceu exatamente isso. Você falou que você, na sua adolescência, né, que foi se desviando ali. Não sei se vocês conhecem a história de John Newton, que escreveu Amazing Grace. Sim. Então, uma música linda, história linda, que ele escreveu na sua conversão. Mas a história dele é que ele, quando era criança, ele recebeu um ensino da sua mãe de maneira maciça, porque ela tinha tuberculose e ela sabia que ela não ia ter muito tempo de vida. Então, ela ensinava ele assim, de maneira muito intencional, todos os dias. E quando ele teve uma experiência com Deus na sua adolescência, ele fala que o que vinha na mente dele eram as palavras que ele tinha recebido no colo da sua mãe na infância e a sua oração. Só que o detalhe é que a sua mãe, ela morreu 2 semanas antes dele completar 7 anos. Ou seja, foi um tempo curto. Agora, na sua adolescência, na sua juventude, na sua conversão, com certeza, quando ele estava compondo, as palavras da sua mãe na infância, que ele recebeu no colo da sua mãe, ecoavam no seu coração. Ou seja, a Bíblia diz que nós vamos plantar e nós vamos colher. Nós cremos nisso. E em Gálatas diz, não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo você vai colher. Então, às vezes, as mães olham essas situações e desistem. E existe um princípio de que nós estamos plantando e nós temos que crer que nós vamos colher, né? Então, são vários homens de Deus assim, que nós vemos isso, que é poderoso assim, o que o Senhor fez através do ensino que foi recebido na infância. O Hudson Taylor também. É muita loucura, né, cara? A criação de filho é um desafio. É um desafio, cara. né, mano? É o maior desafio da vida. Porque do nada, velho... Agora que você fala assim, velho... Tá tudo certo. Você fala assim, caraca, velho, que da hora, mano. Daqui a pouco surge uma parada nova, assim. Que você fala, o quê? Tem medo escuro agora? Desde quando? Assim, você... tá com medo escuro. Quando começou isso? Sei lá, deve ter visto alguma coisa que a gente não tava perto na hora. E começou esse negócio. Cara, muito doido. Esse dia... Ele encarnou que agora tá na fase de... Eu ensinei ele um monte de joguinho de papel, assim. Então, ele tá jogo da velha e campo minado. De papel, caneta, folha. E estamos ali brincando. Daí ele... Cadê? Eu falei, tá lá no escritório da mamãe. Aí ele... Vamos lá pegar? Eu falei assim, vai lá, cara. Tô aqui no quarto, vai lá pegar. Aí ele colocou a cabeça pra fora, tava tudo escuro, assim. Ele... não, vamos comigo, pai. Vamos comigo, vamos junto. Eu falei, não, vai lá, mano, eu espero. Dele. Falei, você tá com medo de escuro? Dele, eu tô. Eu falei, pô, cara, você não precisa ter medo de escuro, cara. Papai tá aqui, a mãe tá aqui, você tá em casa. Jesus tá do teu lado, tal dele. Pai, mas eu tô... Eu falei, cara, você bate a mão na luz lá e acende, tal. Dele ficou, não, mas vamos comigo. Tal. Espelhão do lado do quarto, você já catei. Olhei ele pro espelho assim, ó. Falei, olha pro espelho aqui. Catou, olhou assim. Falei assim, fala assim, eu sou corajoso. Falei, eu sou corajoso. Eu tenho muita coragem. Falei, eu tenho muita coragem. Eu não tenho medo de escuro. Ele, eu não tenho medo de escuro. Tal. Falei, e aí, ele? Virou as costas e foi lá. Caramba, aí ele acordou 5 da manhã no outro dia. Buscou e voltou. Tomou um banho gelado. E é isso aí, cara. Quem quiser mentoria, arrasta pra mas, tipo assim, Bruno cara... Marçal. Não, mas Destravou o Josh, mano. Bloqueou o moleque. Com a sua Xinga cobaia. tua mãe. Xinga tua mãe, xinga teu pai. Mas o que o mundo ensina? Que você tem que alimentar, acolher e falar, é normal, filho. Você tem que ter... É assim mesmo, porque, sabe, alimenta. Tudo bem que com o povo hoje em dia... Reafirma a identidade do menino. O povo hoje com 30 anos quer ser tratado assim, né? Exato. Essa situação que aconteceu no condomínio lá foi porque o menino bateu a bola na cara dele lá, ele chamou na vingança, o DNA da natureza do homem caiu. Vengeance vai. Foi se vingar dos dois, irmão. E aí e aí a gente falava isso pra ele toda hora, assim, toda hora. Falou assim, filho, você não é essa pessoa, cara. Você não é isso. Você não é alguém que deve... Então, cara... Tá vendo? Minha mãe falava desafio. que se eu apanhasse, eu tinha que bater. Se eu apanhasse, ela batia em mim de novo. Minha avó falava isso. Agora, essa questão é importante, porque a gente tem que aprender a reafirmar a identidade da criança. Então, não fique questionando algo que ela não acredita mesmo, que o diabo já está colocando na cabeça dela. Que ela tem medo, que ela não é amada. Então, às vezes, os pais veem a criança ali e falam, meu Deus, os rótulos, né? Ai, você é muito desobediente. Meu Deus, não aguento mais. Olha, você não aprende, você não presta atenção e fica falando, né? Mais uma vez, nós temos que saber que a gente tem que incentivar e reafirmar aquilo que o Senhor diz sobre elas, né? É tão importante isso, a gente saber o quanto é importante e a nossa boca tem esse poder criativo, né? Então,
além de você falar, a criança escutar, receber no seu coração e crer naquilo também, você tem autoridade, a sua boca, ela junto com o Espírito Santo, ela move para criar algo no coração do seu filho. Eu sempre falo para as mães também. A Bíblia diz que, no princípio, o mundo era sem forma e vazio. Mas o Espírito pairava sobre a terra e Deus disse, né? Quando Deus disse, junto com o Espírito, a sua palavra, as coisas passaram a existir. Eu falo para as mães, crie um ambiente na sua casa propício para que o Espírito Santo opere, para que quando você abra a boca e fale, o Senhor faça algo na sua casa. Então, adianta você querer falar de Jesus para o seu filho, você falar versículos para o seu filho, falar que ele é corajoso, se o ambiente do seu lar está todo errado. Então, é como um aquário, esse meu exemplo clássico. Um aquário que está com a água super suja e o peixinho está doente. Aí, o que você faz? Você vai lá e compra um remédio para o peixinho. Adianta? Não. Antes de você dar o remédio para o peixinho, você tem que limpar a água do aquário. Você limpa a água para você, daí sim, tratar. Às vezes, depois que limpar a água, nem vai precisar de remédio para o peixinho. Então, eu falo, olha, mãe, pai, cuida do ambiente do seu lar, para que quando você abre a boca e declare a palavra de Deus, o Espírito Santo possa operar. Um ambiente, sabe, profético, um ambiente preparado para que o Senhor possa agir no coração do seu filho. Outra coisa que eu falo para as mães também é que, às vezes, as mães ficam intimidadas para ensinar a Bíblia para as crianças. Ficam olhando para a própria atitude. Claro, eu sempre falo que o exemplo, ele arrasta, claro, né? Aquilo que você fala, aquilo tem que ser de acordo com aquilo que você faz. O seu filho está olhando você é um exemplo. Mas a palavra de Deus é ainda mais poderosa do que o seu exemplo, né? A sua palavra, ela não é mais poderosa que o seu exemplo, mas a palavra de Deus é mais poderosa do que o seu exemplo. Então, não deixe de falar porque você acha que você está errado, que você não está capacitado o suficiente. Mesmo que você não seja perfeita, abra a boca e declare a palavra de Deus, que é mais poderosa do que a sua própria palavra, que é mais poderosa do que o seu próprio exemplo, né? Então, nós temos que ser mães que declaram a palavra de Deus também sobre a vida dos filhos, que isso tem poder demais. A criança que aprende o versículo, ela não esquece. Não esquece. Isso vai tocar a vida dela a vida inteira. Sabe um exemplo também muito bom? Posso contar? Pode. É o seguinte, vou contar quem é depois, no final só. Mas um menino, ele morava na República do Congo e a sua mãe, ela era muito simples, a família era muito simples. E eles não sabiam escrever, enfim, a mãe não sabia, mas ela foi evangelizada por uma missionária americana. E ela aprendeu um texto, né, um versículo de Efésios 3:20, né? O nosso Deus é poderoso para fazer aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. E ela aprendeu esse versículo, ela recebeu Jesus e ela ensinou esse versículo para o seu filho. E ela começou a declarar sobre eles. E um desses meninos, ele tomou aquele versículo e ele declarava aquilo para ele sempre. E ele queria muito ser médico. E ele falava, eu vou ser médico, eu vou ser médico. E ele sempre repetia esse texto, porque ele falava, não, meu Deus pode fazer. E os irmãos davam risada dele, igual a história de José. Davam risada, que isso, você está aqui na República do Congo, você não sabe nem tem estudo, como que você vai ser médico? E ele sempre declarava esse texto de Efésios. E um dia ele saiu andar na rua, alguma coisa tinha acontecido, ele saiu andar na rua, esparecer, e passou um americano, olhou para ele, ele era bem alto, e falou, escuta, você não quer ir para os Estados Unidos jogar basquete? Ele falou, eu quero. E ele foi para os Estados Unidos jogar basquete, e ele se tornou um dos melhores jogadores, maiores jogadores da NBA, Dikembe Mutombo, o nome dele. Um dos maiores jogadores de basquete dos Estados Unidos, da NBA. E ele contou esse testemunho no dia da inauguração do hospital que ele construiu na República do Congo. Nossa, legal. E ele falou assim, sabe, Deus, ele ouviu a minha mãe me ensinando. Deus ouviu a minha declaração. Existe poder nessa palavra. Eu sabia apenas um versículo, eu fui declarando aquilo sobre a minha vida. Deus sabia que eu queria muito ser médico. Mas o meu Deus era poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que eu pedia ou pensava, conforme o seu poder que opera em mim. Eu sonhava em ser médico, mas Deus me deu um hospital. Nossa. Hoje eu não sou médico, mas eu contratei a melhor equipe Eu não sou médico, mas eu contratei a melhor equipe de médicos para trabalhar de graça servir o meu povo aqui na República do Congo. Meu Deus, forte. Porque eu aprendi um versículo. Eu falo, mães, vocês têm a Bíblia inteira. Às vezes as mães ensinam também os filhos. Os filhos, eles não se interessam, sabe? Os filhos não se interessam. Porque eu tenho um e-book de devocionais que eu escrevi para ensinar os pais a fazer devocional com os filhos, né? Então, são 52 devocionais, eu ia perguntar, um por semana. Aqui
vivendo uma maternidade bíblica. Você começou a falar, nossa, aqui é para as esposas, tal. Isso. E eu falei, e eu tô assim, a minha próxima pergunta ia vir nessa questão. Eu falei, cara, e os pais? Não, meu marido também ele trabalha comigo, atuando ali com os maridos, né? Porque tem que ser um trabalho em conjunto. E esse e-book tem um programa Evangelizando Seu Filho, que é para crianças, os pais que querem evangelizar as crianças e conduzir as crianças para Jesus na primeira infância, até 5 anos, que é a época mais difícil de ensinar as crianças sobre Jesus e é a época que a gente mais precisa. Até 5 anos, você está criando todas as sinapses cerebrais para a criança receber tudo que ela vai receber depois, ou com tranquilidade ou com repúdio. É a hora de você colocar Jesus nela, entendeu? Por que hoje no mundo nós temos tanta política pública que quer colocar minhoca na cabeça das crianças até os 5 anos? Porque o diabo já entendeu isso. E a gente está esperando a criança fazer 6 anos para falar de Jesus para ela. Então, eu tenho esse programa onde eu ensino de maneira mais prática para os pais. E tem o e-book de devocionais, onde eu ensino os pais a fazerem devocionais com as crianças. E eu falo, pais, mães, não deixe de ensinar a Bíblia para as crianças, por mais que elas não sentem e escutem tudo. Não demonstrem interesse. Olha, tem um menino também, essa é outra história, depois eu conto quem era. O menino não demonstrava interesse pela Bíblia. E a sua mãe sempre estudava. Ela entendeu a importância de ensinar a Bíblia para o seu filho. E ela sempre puxava o seu filho, ensinava a Bíblia para ele. E ele não queria saber. Era aquela criança que não queria saber, que não prestava atenção, que não se interessava. E ela continuava ensinando e orando. Até que um dia, as palavras penetraram no coração desse menino e, de um dia para o outro, ele recebeu o ensino e ele começou a se interessar pela Bíblia. E essa criança é Billy Graham. E a grande frase dele é: a Bíblia diz. E a Bíblia diz. Foi a frase que marcou o seu ministério. E a Bíblia diz. Ou seja, ele era uma criança que não se importava com a Bíblia. Não demonstrava interesse pela Bíblia. Uau. Mas a sua mãe não desistiu. Então, eu sempre falo para as mães, não desista. Pode ser que hoje... Meus filhos não param todo dia para fazer devocional e ficam escutando. Eu faço devocional com eles todos os dias. Claro, quase todos os dias, né? Mas não é todo dia que eles param, escutam. Um pega lápis do outro, um pega a Bíblia do outro, arranca a folha da Bíblia do outro. Aquela bênção, né? Mas eu continuo ensinando e crendo que um dia a palavra vai penetrar no coração do meu filho. Com certeza. Igual aconteceu com o Billy Graham. Ensinando no caminho. No caminho. E vai chegar um dia, não sei lá em qual momento desse, para alguns já é cedo, mas vai penetrar, vai fazer todo sentido, vai realmente entrar. Você falou do Billy Graham. E eu lembro de uma história que eu li num livro a respeito dele, sobre um culto que teve no celeiro, na fazenda dos pais, na cidade onde eles moravam e tal. E de repente, ele entrou no celeiro onde estava tendo um culto e começou um choreiro, um griteiro, um barulho assim, absurdo, todo mundo chorando. E ele era criança. E aí, depois de anos, ele foi saber, já ele é adulto, já com o ministério, que os pais foram contar que ele, naquele dia, tinha dado uma palavra lá, tinha recebido uma palavra de que um grande avivamento avivalista estava saindo daquela cidade. Uau. E que ia tocar a terra e tal. E falou todo mundo assim, é daqui, ela estava assim, e é a criança que vai entrar ali daqui a pouco. Daqui a pouco deu minutinhos, ele abriu a porta e entrou assim. Uau! Então tem muita coisa louca, né? Esse poder, essa influência, né, dos pais, o ambiente demais. todo. Eu ensino também as crianças, aliás, os pais, a darem uma Bíblia de verdade para as crianças, né? A partir dos 2 anos ali, já dá para dar uma Bíblia não só ilustrada, porque intencionalmente você vai ensinando a criança a se apaixonar pela Bíblia. Porque eu fui uma criança apaixonada pela Bíblia. Meu pai sempre estudou muito a Bíblia. Eu cresci na Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, eu era apaixonada ali pelo estudo da Bíblia. E quando eu ganhei uma Bíblia de verdade, né, com 12 anos, que era a minha Bíblia escrita mesmo, a primeira coisa que eu fiz foi pegar a Bíblia do meu pai, abrir, e a Bíblia dele era inteira grifada. Eu pegava o marca-texto da mesma cor e pintava a minha. Porque eu achava super linda a Bíblia dele colorida. Eu achava que daí, assim, a minha Bíblia ia ficar legal, né? E com 12 anos, eu decidi que eu ia ler a Bíblia inteira. E eu aceitei a Jesus lendo a Bíblia. Eu tive uma experiência com Deus, lendo Romanos. Eu já nasci na igreja, mas aquela foi a minha experiência. Quando eu li ali que por causa de um pecador, o pecado entrou no mundo, mas por causa da obra de Jesus,
toda a humanidade foi salva, eu entreguei minha vida para Jesus ali, lendo a Bíblia. E eu li realmente a Bíblia inteira. Eu não terminei com 12 anos, mas eu comecei com 12 anos. Aquela Bíblia foi a primeira Bíblia que eu li. Tô terminando agora, mês que vem, né? Não, semana passada, não. Mas eu fui uma criança que cresci... Por isso que até o livro eu falo sobre isso. Que eu creio nessa obra tão poderosa da Bíblia na nossa vida, e eu creio que ela é poderosa para nos instruir em tudo, que é o que a Bíblia diz. Ela é a verdade, ela é poderosa. Então, claro, nós podemos ter o auxílio de outras coisas, a ciência pode nos trazer informações legais, relevantes, mas nada vai substituir aquilo que a Bíblia nos traz. Então, eu desafio os pais a crerem na Bíblia, a crerem nos ensinos, nos princípios. Por exemplo, eu também creio que existe uma unção do céu sobre nós como pais, porque a primeira vez que uma pessoa na Bíblia foi ungida foi um artesão. Vocês sabiam disso? Primeira vez que uma pessoa recebeu uma unção do céu sobre ela, foi um artesão, no Velho Testamento, para esculpir alguns utensílios do tabernáculo. Eu falo para os pais, se existe uma unção para um artesão, para um artesão esculpir ali aqueles utensílios, como que eu não vou crer que existe uma unção de Deus para esculpir o coração do meu filho? Então, eu creio que o Senhor nos unge para algo, né? Ele nos unge para. Então, eu falo para as mães, confie na sabedoria de Deus e na unção de Deus, na capacitação sobrenatural de Deus. Não é sempre que a gente vai ter resposta, não é sempre que a gente vai saber o que fazer, mas confie na unção de Deus, né? É muita loucura, porque tem pais e pais, filhos e filhos, e tem alguns filhos que os pais sabem no Senhor desde assim, do nascimento dele, porque que ele está na terra. Outros não. Falam, cara, eu tenho que criar meu filho nos caminhos do Senhor, Deus tem uma vontade para ele, Deus tem alguma coisa para ele. Eu acho muito lindo, eu acho que foi... Agora eu não lembro se foi o... Eu não lembro se foi o Dias Lopes ou se foi o Nicodemos, Augusto Nicodemos ou Hernando Dias Lopes, que quando tinha uns 19 anos de idade, assim, ele estava entrando na igreja, cumprimentou um diácono. O diácono falou, e aí, jovem, vai fazer seminário? Ele falou, cara, todo mundo fazendo seminário? Ele falou, não, eu vou fazer direito, eu quero ter um fórum ou ser um juiz e tal. Depois que eu chegar nesse lugar, eu vou fazer seminário e tal. Aí o diácono falou, então você quer dar o resto para Deus? E aquilo mexeu tanto com ele, que aquele culto ele teve alguma experiência, ele foi embora para casa, virou para a mãe dele e falou, mãe, eu vou fazer seminário. Eu vou fazer seminário e eu vou ser pastor. É dela, então senta aqui que eu vou te contar uma coisa. Eu não lembro qual dos dois que é essa história. Aí ele sentou, falou assim, então, aconteceu essa situação quando você era bebê, papai era criança, não sei o que, ele ia morrer. Alguém ia morrer, ele ia morrer, ou a mãe, acho que era ele. Ela falou assim, eu fiz uma oração falando, Deus, se meu filho sobreviver, então eu entrego ele a ti, para a obra do seu ministério, tal. Ele falou, mãe, eu estou com 19 anos, você nunca me contou isso, por quê? Ela falou assim, porque eu não queria que o seu chamado fosse influenciado, que a sua vocação não fosse sugestionada pelos seus pais. Então, e eu achei isso muito belo. E, ao mesmo tempo, eu ouço testemunhos de outros filhos. Ele é um filho de alguém, né? Uhum. E aí eu ouço outros pastores que, cara, falam assim, cara, eu tava lá, não sei o que lá, perdido. Eu lembro minha mãe falando, você é um pastor, menino. Você é um pastor, você vai ser um pastor. Então, a gente vê dois parâmetros aí, né? Uhum. A gente vê um cara que, tipo assim, a mãe não falava nada para não sugestionar. E a gente via que uma mãe atazanava até aquilo entrar no coração e se tornar uma verdade mesmo, né? E tem hora que não tem um padrão, né? Eu tô fazendo essa pergunta porque eu vi que tem um dos títulos aqui, teu. Eu não quero dar o spoiler total do seu livro, porque a galera tem que ler. Mas é o alvo final, se não me engano. Isso, o alvo final. É isso aí mesmo, o alvo final. Porque... Aí eu lembrei, eu li o título e já falei, cara, e aí? É justamente a questão de você apresentar o seu filho para Jesus, né? Isso. Que eu falo ali. Que as mães se preocupam demais com o comportamento e esquecem do coração da criança que precisa ser alcançado, do quanto a gente precisa conduzir essa criança, os nossos filhos, para Jesus. Eles têm que ter uma experiência com Deus. Nós precisamos que eles tenham a sua experiência pessoal. Não adianta eles viverem na nossa experiência, né? Então, são coisas bem específicas, igual você falou, né? Às vezes você vai ter a direção de falar, de declarar,
Eu acredito que nós temos que declarar sempre que eles serão homens de Deus, mulheres de Deus. Independente se serão pastores ou não, né? Eu acho que isso também é algo... Tem muito homem de Deus que não é pastor e tudo bem, Exato. né? E às vezes também a criança fica ali só achando que é isso, aí vai ser um pastor frustrado, que era para ser usado por Deus em outra área, né? Mas se você tem uma palavra específica, ok, né? A gente não questiona. Mas nós precisamos saber que o alvo final é conduzir os nossos filhos para Cristo, com certeza.